eu tenho feito palestras desde que essa reforma começou a tramitar. Na verdade, o projeto foi apresentado no dia 23 de dezembro, véspera do Natal, foi encaminhado pelo governo para a Câmara Federal, mas ele tramitou mesmo foi de março a junho, né? De março a início de julho, porque tem o recesso e a sociedade também não se mobiliza muito nesse período de dezembro até fevereiro. E eu tenho falado bastante sobre esse tema. E, em todos os lugares que eu falo, eu sempre me coloco contrário à reforma. Tudo que podíamos fazer, né, eu considero que nós fizemos para que essa reforma não fosse aprovada, mas hoje nós estamos falando aqui da lei da reforma trabalhista, que já foi aprovada e que entra em vigor a partir de 11 de novembro. E não é porque ela se transformou em lei e vai entrar em vigor que eu deixei de ser contra. Com uma diferença que, como magistrada, nós, magistrados, nós temos que aplicar a lei, né? Mas depois eu falo sobre isso, uma das partes da minha fala é sobre isso. Eu trago aqui, e depois eu vou passar os slides. Aliás, meu gabinete passou os slides, se a direção depois quiser disponibilizar, tá? Porque tem alguns dados, e disponibilizar, está autorizada a disponibilizar. Viu? Eu falo primeiro da aprovação da reforma trabalhista. O Brasil tem uma tradição para a alteração legislativa da lei ser discutida durante bastante tempo. O Código Civil de 2002 ele foi discutido durante 27 anos. E o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, ele foi discutido durante 5 anos. Então, essa lei foi uma lei muito apressada, que teve um trâmite muito rápido e não houve tempo de fazer uma discussão mais abalizada. O Ministério Público do Trabalho, a ANAMATRA, as entidades sindicais, confederações, federações, todos que se pronunciaram contra a reforma, eles foram convidados para participar de audiências públicas na Câmara, no Senado, em vários locais, mas não foram ouvidos. Eles foram ouvidos, mas não foram levados em conta. Essa tramitação apressada, sem o amplo direito de defesa, ela é contrária ao sistema democrático consagrado na nossa Constituição Federal e é contrário também à Convenção 144 da OIT. O que a Convenção 144 fala estabelece de uma forma bem resumida? Que toda alteração no mundo do trabalho ela precisa ser amplamente discutida na sociedade e no mundo do trabalho. Foi uma discussão e aprovação em meio à grave crise política e econômica. Ali, quando iniciou a discussão, o governo Temer já contava com 7% de aprovação, 8% de aprovação. Hoje é menos, né, mas naquela época já era dessa forma. Teve uma ADIM, que foi interposto pelo PGU, que foi, na época, a Rodrigo Janot, distribuído no Supremo Tribunal Federal. O relator é o ministro Barroso, ele ainda não deu a liminar. A ADIM, os pontos que foram questionados na ADIM pelo doutor Rodrigo Janot, eles se referem ao acesso à justiça, questão da gratuidade. E a petição inicial dele é bem interessante, ele fala do prejuízo para milhares de trabalhadores para o acesso à justiça. Nós temos uma Constituição que garante o amplo acesso à justiça e, nesse caso, a lei da reforma trabalhista ela vem prejudicar o acesso à justiça. A Inglaterra, na reforma feita na Inglaterra, houve também a restrição ao acesso à justiça. Diminuiu 70% o número de ações trabalhistas.
E o objetivo é esse mesmo, reduzir ações trabalhistas e reduzir passivo trabalhista para as empresas, né, como consequência. Teve uma portaria do Ministério do Trabalho no dia 28 de setembro agora. Essa portaria ela foi editada indicando uma comissão de juristas para elaborar uma consolidação, levando em conta toda a legislação, inclusive a reforma trabalhista. O meu colega, ministro Alexandre Agra Belmonte, iria presidir a comissão. Houve uma insurgência do presidente da Câmara contra a comissão e ela foi, no mesmo dia, revogada. Interessante que a portaria ela não tem número, é uma portaria do Ministério do Trabalho do dia 28/9, mas a portaria de revogação tem número, a portaria 1087. Né? E justificando que a necessidade de avaliar o impacto da reforma trabalhista. Temos que levar em conta também, quando nós falamos que somos contra a reforma trabalhista, da forma como ela foi, qual foi o curso dela e da forma como ela foi apresentada e aprovada, que eu chamo peculiaridades da sociedade brasileira. Uma delas é que o Brasil teve 388 anos de escravidão e conta com apenas 130 anos de trabalho livre. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. O Brasil é a 7ª economia mundial, mas é o 75º no ranking do IDH, que tem a ver com a qualidade de vida, né, e fatores de qualidade de vida. Outro dado do Brasil, 71,9%, o Brasil ele tem quase 100 milhões de trabalhadores no setor privado. É mais de 90 milhões, quase 100 milhões. Desses, 71,9% ganham até 2 salários mínimos. Esses 71,9% são os mais prejudicados com a reforma trabalhista, né? Quer dizer, uma massa trabalhadora muito grande. Micro e pequenas empresas empregam 52% dos trabalhadores do Brasil. 52% dos empregos são oferecidos por micro e pequenas empresas. Depois eu vou falar um pouco mais à frente, aquele discurso que precisa fazer reforma, precisa modernizar a CLT para atrair capital estrangeiro, né? Não é capital estrangeiro que oferece a maioria dos empregos no Brasil. 3 milhões de crianças e adolescentes se encontram em condição de exploração de trabalho infantil. E quase 200 mil trabalhadores em situação análoga à de escravo, é a situação brasileira. É o 4º país do mundo em acidente do trabalho, de acordo com o levantamento da OIT, e uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Esses dados e uma abordagem bem ampla está num artigo da minha colega ministra Kátia Magalhães Arruda, intitulado A Persistência da Cultura Escravocrata nas Relações de Trabalho no Brasil, que foi publicado na revista LTR de maio desse ano. É a revista LTR número 5, de maio de 2017. É um artigo bem interessante, bem amplo. Falo também da reforma trabalhista e dos ataques ao direito do trabalho e à justiça do trabalho. O Brasil tem uma elite empresarial inconformada desde o início com a justiça do trabalho e o direito do trabalho. Eu acho interessante que eu faça essa abordagem, e há 2 semanas atrás, a Folha de São Paulo publicou um artigo, e o título mais ou menos assim, Brasil tem a elite mais atrasada do mundo, coisa assim. Né? E essa elite ela teve forte reação contra a criação da Justiça do Trabalho pelo governo pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 41, contra a promulgação da CLT em 43, contra a Constituição de 88. Nós lembramos bem, o Aldo foi constituinte, a reação da sociedade quando foi constitucionalizado o direito do trabalho na Constituição, né, principalmente o artigo 7º. Diziam que não iam ter mais emprego, ia provocar desemprego em massa, e foi uma reação muito forte.
A emenda 72, de igualdade dos trabalhadores domésticos, foi a mesma coisa, né? Doméstica não vai ter mais emprego. Querem dar muito emprego para a doméstica, agora ela não vai ter mais emprego. Se a gente observar, é esse mesmo segmento da sociedade. Aliás, era o mesmo que lutou muito para que não houvesse a abolição dos escravos, né? Essa elite brasileira, esse segmento da sociedade é praticamente o mesmo. Nós temos também precedentes de ataques ao X-Trabalho, porque essa reforma ela tem um conteúdo muito forte contra o direito do trabalho e contra o X-Trabalho. O relatório do deputado Rogério Marinho e o relatório do senador Ferraço, vale a pena a gente ler para entender a quem é dirigida a reforma, né, contra os trabalhadores, contra o direito do trabalho, contra a justiça do trabalho, assim, de uma forma bastante forte e contundente. Mas não é a primeira vez. Em 1999, muitos aqui se lembram, e quem não lembrar, é fácil fazer um resgate através das notícias, que houve um ataque forte dirigido a acabar com o TST e com o X-Trabalho, que era encabeçado pelo senador Antônio Carlos Magalhães. Essa discussão ela foi de 99 até 2003, 2004, e como houve uma reação muito forte da X-Trabalho, uma reação muito forte da sociedade, do Ministério Público e do movimento social e das entidades sindicais, culminou com o fortalecimento da X-Trabalho na emenda 45, que, inclusive, ampliou a competência da X-Trabalho. E ataques à atuação da X-Trabalho e à jurisprudência do TST. Os senhores podem observar que, até 12 anos atrás, mais ou menos, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, ela tinha um caráter assim, um pouco mais positivista, né? E a jurisprudência avançou bastante nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, e começou a ser atacada, né? A X-Trabalho começou a ser acusada de defender trabalhador, e a jurisprudência era só a favor do trabalhador, que o TST, o objetivo do TST era acabar com as empresas. Então, a X-Trabalho, de algum tempo, vem sofrendo esses ataques, que culminou com a proposta de reforma e com a lei aprovada. E eu falo também de nova onda de ataques ao direito do trabalho e ao X-Trabalho. Isso pode ser visto através de vários artigos na imprensa. Eu participei de um debate na Universidade de Oxford, um evento discutindo o Brasil e uma mesa discutindo as reformas em que eu participei com o Roberto Setúbal, que é o ex-diretor-presidente do Banco Itaú. E ele fez declarações ali na mesa, que foram publicadas na imprensa, dizendo o seguinte: a justiça do trabalho é um inferno. Nós temos passivo trabalhista que tornou a vida da gente um inferno. Ali se referindo tanto ao X-Trabalho, quanto ao direito do trabalho, quanto à CLT, tudo, né? Tornou a vida da gente um inferno. Eu apresentei, antes dele, apresentei os dados de que os grandes bancos estão entre os 5 maiores devedores na X-Trabalho. E o Itaú é um deles, né? E ele respondeu dizendo que a CLT é tão detalhista, mas tão detalhista, que nem os bancos, nem a União, nem as grandes empresas, nem as multinacionais, ninguém consegue cumprir. Por isso, eles são inadimplentes. É porque é muito detalhista, eles não conseguem cumprir. E ele falou também, na fala dele, ali naquela mesa, que ele não tinha lido o projeto de reforma. Foi 14 de maio esse debate. Ele disse que não tinha lido o projeto de reforma, mas que ele era favorável. E, mais recentemente, em 7 de agosto, teve um congresso do agronegócio em São Paulo. Eu trago, inclusive, o link. É um congresso da ABAG, que foi publicado, foi publicado na imprensa. Eu peguei o link, nos meus slides eu trago o link. E tinha uma mesa que
tinha nessa mesa Almir Pazianotto, William Vac, um agropecuarista, que acho que é quem estava mediando a mesa, um pecuarista, que acho que é quem estava mediando a mesa, e um advogado de um grande escritório de São Paulo. Aí, na discussão, eles diziam, sem detalhar muito, porque o tempo não é suficiente para muito detalhe, mas se os senhores tiverem interesse de ler, é fácil de localizar na internet. E eles diziam, em síntese, o seguinte: Pazianotto dizia, a Constituição Federal de 1988 é a pior Constituição que o Brasil já teve. Não tem como fazer a reforma que a gente precisa na vigência do artigo 7º da Constituição. E aí um outro perguntava, o pecuarista que estava mediando a mesa, escuta, vocês têm uma bancada grande no Congresso, por que vocês não acionam a bancada, né, para uma emenda constitucional, para permitir que se faça a reforma que a gente precisa fazer? Aí ele respondeu, mas eu já acionei, já está acionado. Né? E fizeram ali críticas ao juiz do trabalho, à Justiça do Trabalho, ao juiz do trabalho, ao Ministério Público, e colocaram que, hoje, que essa reforma é muito tímida, foram o que eles conseguiram agora. O William Vac interviu, dizendo, nós somos a elite agora assumiu o poder, nós podemos fazer a reforma que nós quisermos. Né? E uma outra questão que eles colocaram ali, é que eles hoje têm 3 entraves grandes para fazer as reformas que eles precisam fazer. Um dos entraves é o Ministério do Trabalho, que eles consideram muito politizado. O outro entrave é a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. São esses 3 entraves grandes que eles consideram. Por que eu estou falando nessa matéria? É porque fiquei chateada, porque atacou a X-Trabalho, os juízes do trabalho? Não, não é. Eu estou falando, é para a gente entender qual é o objetivo deles. A lei da reforma trabalhista, para eles, é só o início. E eles a consideram tímida. Né? E vem dentro dessa nova onda. Eu falo aqui também de mitos sobre a reforma. CLT é velha, arcaica. Antes da lei da reforma, dos 900 e poucos artigos da CLT, tinham apenas 250 que não tinham passado ainda por alguma modificação. A CLT já tinha sido quase toda passado por modificação. Segurança jurídica. Essa reforma não trará segurança jurídica, ao contrário, trará uma insegurança grande. O que aconteceu nos Estados Unidos, onde, depois da crise de 2008, eles fizeram uma reforma parecida com essa? Hoje, mais de 60% dos contratos de emprego são contratos precários. Os contratos precários que estão sendo implementados aqui também. Então, há uma substituição gradativa de contratos protegidos por contratos desprotegidos. Atrair capital, outro mito, atrair capital estrangeiro como forma de gerar emprego, enquanto 52% dos empregos são oferecidos pelas micro e pequenas empresas, de acordo com dados do SEBRAE. O capital estrangeiro e as multinacionais, elas são quase todas automatizadas, operam com altíssima tecnologia e oferecem um número pequeno de empregos. Né? Outro mito é que essa reforma viria para a modernização da CLT. Não é modernização, é um retrocesso enorme, eu falo um pouco à frente sobre isso, e a valorização da representação sindical. Aí parece piada, né? Que é totalmente o inverso. E que, para combater a informalidade, eu não consigo enxergar nenhum ponto de combate efetivo à informalidade nessa reforma. Se os senhores conseguirem enxergar, me avisem, porque, como eu estou fazendo palestras, eu vou precisar fazer algum contraponto. Né? Mito sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é campeã em número de ações. Esse discurso ele foi falado na Inglaterra pelo ministro Barroso, na abertura do evento que eu participei.
No relatório do deputado Rogério Marinho, ele se refere a esses dados, ele se refere, inclusive, ao ministro Barroso, o Ferraz também se refere, que a Justiça do Trabalho ela tem o maior número de ações trabalhistas do mundo, e assim por diante. Cássio Casagrande respondeu num artigo muito bom, e o procurador Rodrigo Carelli, procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, Rodrigo Carelli, também fez um artigo muito interessante, intitulado O que a Inglaterra pode ensinar ao ministro Barroso? Quais as lições que o ministro Barroso pode tirar da Inglaterra? E ele faz ali um contraponto muito importante. Mas a verdade é o seguinte: a Justiça do Trabalho ela responde por apenas 6% de todos os litígios do Brasil. Esses dados que eu vou fornecer para vocês são dados do último relatório do Justiça em Números, que é um relatório de Justiça em Número do Conselho Nacional de Justiça, publicado recentemente, em setembro desse ano. A Justiça do Trabalho responde por 6%, com 5.394.000 processos. A Justiça Comum responde por 79%, com 69 milhões de processos. E a Justiça Federal, a 12%, com 10 milhões e 44 processos. Então, quando vai discutir litigiosidade, palavra difícil, né, Diego? Não se pode culpar a Justiça do Trabalho. É um problema? Se for um problema, é um problema do Brasil. E mesmo porque, eu abordo aqui adiante, a inadimplência na Justiça do Trabalho, os temas mais demandados são temas de natureza alimentar direta. Verba rescisória, indenização de dano moral, salário, diferenças salariais, seguro-desemprego. São os temas mais demandados, que respondem por praticamente 50% de todas as ações na Justiça do Trabalho. Então, o trabalhador trabalhou e não recebeu, né? A maioria das reclamações são nesse sentido. E esses dados são do mesmo relatório de Justiça em Números. Quero falar rapidamente também uma outra questão, a opinião pública e a reforma trabalhista. Por que será que os trabalhadores não estão na rua? Por que será que os 100 milhões de trabalhadores não estão na rua, se essa reforma é tão prejudicial para os trabalhadores? Será que é culpa deles? Né? Será que eles resolveram se conformar? Vamos tirar todos os nossos direitos, vamos voltar lá ao século XVIII, XIX, mas não tem problema, não. Está bom assim, né? Será que é isso? Eu trouxe aqui alguns dados para a nossa reflexão. E eu intitulei a opinião pública e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, bem como as demais reformas anunciadas pelo governo, elas têm apoio incondicional da grande imprensa. E, naturalmente, para atender os anseios da mesma elite, sobre a qual falamos, né? Uma pesquisa brasileira de mídia, feita pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal em 2016 e publicada no início de 2017, e aqui eu estou falando para radialistas, né? Dá conta de que 83% dos 207 milhões de brasileiros eles se informam apenas pela TV. E 71% apenas através da TV Globo. Olha que desigualdade, né? Eu estou falando aqui para 100, 150 pessoas. Né? Às 20h30 hoje, o Bonner fala para 60 milhões. Né? Então, é uma questão assim, de uma gravidade sobre a democratização da mídia, para que os trabalhadores tenham voz, né, para que a sociedade tenha voz, o movimento sindical tenha voz, o movimento social tenha voz, né, porque, na verdade, não temos. Né? E o que acontece? Acontece uma construção de imagem distorcida da reforma como resultante. Se a gente ouvir uma reportagem da CBN falando sobre a reforma, reforma trabalhista, parece que ela vai resolver todos os problemas, né? Daqui a pouco, todo mundo vai estar empregado, pleno emprego, é uma beleza. Né? E essa desinformação da sociedade ela permite a exclusão de direitos e precarização do trabalho, com graves consequências para o mundo do trabalho. Eu peço aqui licença para o César Brito para fazer uma citação
que ele fez essa citação numa palestra que ele fez e eu copiei dele. Ele se refere a uma abolicionista americana que se chama Harriet Tubman. E qual foi a afirmação dela? Libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E nós tivemos essa experiência na UNB, eu faço parte de um grupo de pesquisas na UNB, Constituição, Cidadania e Trabalho, na época que estava tramitando o projeto da terceirização na Câmara, nós fizemos aula pública na rodoviária. E é impressionante a conclusão que nós chegamos, inclusive dos terceirizados da própria UNB, dos terceirizados do TST, é que o terceirizado ele não tem muita consciência que ele é terceirizado. É a filosofia que procura inserir, hoje não é empregado mais, é colaborador, né? que consegue inserir o colaborador, né, na sistemática, e ele perde a consciência de que ele está vulnerável a mais acidentes, que ele recebe um salário menor para fazer a mesma tarefa, né, e que ele é discriminado, porque lá ele não é empregado, ele é terceirizado, né? Ele não é servidor, ele é terceirizado, né? E a quem culpar pela crise? É o número 8, se você conseguir colocar. A quem culpar pela crise econômica? Seria a CLT, o direito do trabalho, a justiça do trabalho, os juízes, ministros, servidores, os trabalhadores, as empresas, ou é a crise política e a recessão econômica? Né? Da leitura do relatório e das justificativas que vieram para a reforma, parece que nós somos culpados, né? Mas nós podemos afirmar que nós não somos os culpados pela crise. Por quê? O Brasil experimentou período de crescimento econômico e pleno emprego durante um bom tempo, podemos assim dizer, e com a mesma justiça do trabalho, o mesmo direito do trabalho, a mesma federação, o mesmo movimento sindical, os mesmos trabalhadores, né? Então, a culpa não é nossa, não podemos aceitar essa culpa. E a solução para a crise, no próximo, a solução para a crise não é a reforma trabalhista. Eu tenho afirmado isso e continuo a afirmar. A solução para a crise começa pela democracia plena, porque nós temos experimentado ataques à nossa democracia, né? Reforma tributária, e tem um estudo que eu tive acesso, um estudo do BNDES, publicado no início de 2017, dando conta de que, para resolver a crise, precisa ser um conjunto de reformas, encabeçando a reforma tributária. Né? Crescimento econômico, esse conjunto de reformas estruturais, investimento em educação, cultura e formação profissional, incremento da produtividade do trabalho e investimento na infraestrutura. Por que eu coloquei esse investimento na educação e incremento da produtividade? Porque a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, ela tem umas pesquisas bastante interessantes, e uma das pesquisas é que custo Brasil não é alto coisa nenhuma. Naturalmente que eles não dizem isso, a gente extrai isso dos dados, né? Não é o mais caro do mundo, ou como fala Pastore, nada disso. A questão é que a produtividade é baixa. A produtividade do trabalho no Brasil é baixa. Mas é baixa por quê? Porque falta investimento na educação, na cultura, na formação profissional. Não é também culpa do trabalhador. E aí procuram o incremento da produtividade através de aumentar a jornada. A reforma aumenta a jornada para 12 horas. Provavelmente vai ser institucionalizada a jornada de 12 horas. Né? 12 por 36, sem intervalo, porque o intervalo, ali o texto da lei diz assim, intervalo concedido ou remunerado, o que significa que nem precisa dar um intervalo, coisa nenhuma, né? Porque depois fala que ele já está incluído, né? No outra redação fala que já está incluído. Eu continuo sobre a solução para a crise,
que não é a reforma trabalhista, o Brasil precisa de melhor distribuição de renda e melhor igualdade social. No Brasil, a concentração de renda é um dos principais fatores de desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. No nosso país, 1% da população concentra 28% de toda a renda nacional. São 2 milhões de pessoas, 205 milhões repartem o restante. Dos 207 milhões, 205 milhões se repartem. Nos Estados Unidos, 1% da população mais rica se apropria de 20% da renda. E, na França, 1% da população se apropria de 11% da renda. Isso aí um pouco para demonstrar a nossa desigualdade, né? No Brasil, os 10% mais ricos ficam com mais da metade da renda e os 50% mais pobres ficam com apenas 12% do total da renda nacional. Essa foi uma publicação, agora de setembro de 2017, um pesquisador chamado Mark Morgan, da Escola de Economia de Paris. Não é difícil encontrar, é um trabalho que tem 79 páginas, é um trabalho bem interessante. 2/3 da renda dos super ricos está isenta de qualquer incidência tributária, proporção superior a qualquer outra faixa de rendimento. Enquanto nós temos descontado na nossa folha, esse dado é da Receita Federal, 27% só de imposto de renda. Dos 71 mil brasileiros super ricos, 50 mil receberam dividendos em 2013 e não pagaram qualquer imposto sobre eles. Esse é um estudo da ONU. E, para concluir, no slide seguinte, a solução para a crise não é a reforma trabalhista, é a valorização da representação sindical, negociação coletiva preconizada pela OIT e pela Constituição para a melhoria das condições de trabalho, porque não tem lugar nenhum do mundo que é permitido, por lei, uma negociação coletiva para prejudicar o trabalhador. A OIT incentiva a negociação, incentiva mesmo. A Constituição Federal incentivou, criou mais hipóteses de negociação coletiva, criou, mas todas para beneficiar. Porque a gente tem o Brasil, vários Brasis no Brasil. Então, temos, por exemplo, a Ford, que pode oferecer plano de saúde, pode oferecer várias vantagens, e tem as micro e pequenas empresas que já não podem oferecer essas vantagens. Então, aí entra o papel importante do acordo coletivo, da convenção coletiva de trabalho, e fortalecimento das entidades sindicais para assegurar negociações equitativas. As condições já não eram equitativas, agora ficou muito mais desigual, vai ficar muito mais desigual com a reforma. Uma reforma sindical que assegure representação e representatividade legítimas, fontes de custeio seguras, porque hoje as entidades sindicais não sabem quais as fontes de custeio que ela pode contar. Eu nem entro na questão de ser a favor ou de ser contra a contribuição compulsória, mas tem que fazer uma transição, preservando as fontes de recurso, da forma que foi feita, na linha de realmente enfraquecer a representação sindical e enfraquecer o movimento sindical. Regulamentação do artigo 7º, inciso 1 da Constituição e a Convenção 158 de garantia de emprego, que foi denunciada no final do governo Fernando Henrique e cuja ação está até hoje no Supremo Tribunal Federal. Por que eu falo isso? Nos outros países do mundo, em praticamente todos os países do mundo onde foram feitas reformas parecidas com a nossa, os trabalhadores têm garantia de emprego. Aqui, se o empregador procurar o trabalhador para dizer, olha, seu horário de almoço não vai ser mais de 2 horas, não, vai ser de 30 minutos. Você assina aqui para mim? Ele tem 2 alternativas, assinar ou assinar, né? Porque senão, no outro dia, ele tá despedido, meio uma crise dessa. Considerando que ele está entre os 71,9, que ganha até 2 salários mínimos, suponhamos que ele leve o seu filho de 7 anos na escola nesse horário de almoço, ele também vai ter 2 alternativas. Ou contratar uma condução, que vai ser impossível,
ou tirar o filho da escola, que normalmente é o que acontece, né? Então, essa reforma é mais perversa ainda, considerando a desigualdade que ela promove pelo fato do trabalhador não ter assegurada a despedida, não ter nenhum mecanismo contra a despedida imotivada. E a proteção contra atos antissindicais, né? Atos antissindicais são praticados, são muitos atos antissindicais praticados, e fica ao arbítrio da justiça reconhecer se é ou não antissindical, né? E eu vou falar agora rapidamente sobre os impactos da reforma trabalhista: flexibilização precarizante do direito de trabalho, redução do papel da X-trabalho, desconstrução de direitos trabalhistas e sociais. Eu trago aqui a afirmação de um diplomata chamado Paulo Sérgio Pinheiro. Foi publicado no dia 10 de agosto no Valor Econômico. Ele é de um programa da USP, e ele declara: a reforma é um retorno ao século XIX, com jornada de trabalho de até 12 horas. Eu fiz questão de transcrever esse trecho da fala dele, porque uma coisa é um dirigente sindical dizer isso, né? Ou um ministro do TST dizer isso, um advogado dizer, e a outra coisa é um diplomata numa matéria fruto de uma pesquisa que ele fez no programa que ele atua. Fragilização da representação sindical, ampliação da desigualdade, deslocamento do princípio da proteção para a empresa, porque, se nós formos analisar, o que a lei da reforma fez? Deslocou a proteção. O protegido agora não é mais o trabalhador, o protegido agora é a empresa, né? E o princípio da proteção, ele é da natureza do direito do trabalho. Quando não existir princípio da proteção, também não existirá direito do trabalho. Exclusão social, desigualdade social contraproducente. Eu trago aqui essa anotação, FMI, diretora-geral. No começo de 2017, agora, num evento em Davos, na Suíça, o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, fez um pronunciamento e apresentou dados sobre a desigualdade social do Brasil na presença da diretora-geral do FMI, Christine Lagarde. E ela falou em seguida, chamando a atenção para a gravidade do crescimento da desigualdade social no Brasil. E ela disse: o FMI se converteu à importância da igualdade social. Então, nós podemos concluir também com essa fala. Essa é uma matéria que também a gente localiza fácil e é interessante. Nós podemos concluir que essa reforma está na contramão até do Fundo Monetário Internacional, né? E ela vem na contramão das conquistas, dos direitos conquistados, assegurados na Constituição, e até, né, do que preconiza hoje o Fundo Monetário Internacional sobre a desigualdade social. Os impactos no direito de trabalho: contratações precárias, o autônomo exclusivo, artigo 442b da CLT. Na categoria de vocês, provavelmente vocês vão precisar ter muito cuidado com o trabalho intermitente, com o contrato intermitente e o autônomo. Ambos os contratos, nós precisamos refletir bastante, os advogados precisam se debruçar, nós também, juízes, precisamos nos debruçar, porque, numa primeira análise, esses contratos, a natureza desses contratos, eles contrariam o direito do trabalho, contrariam as garantias do direito do trabalho, e determinadas situações eles não se aplicam, né? O contrato autônomo, por exemplo, nós temos o artigo 3º da CLT, que traz lá os pressupostos da relação de emprego. E aí, para estabelecer o autônomo exclusivo, o que a lei diz? A lei diz, mesmo que trabalhar com exclusividade, por isso que a gente fala autônomo exclusivo,
né, é contra a própria natureza, né, do contrato de trabalho, a não ser que viesse uma lei e dissesse, não tem mais contrato de trabalho. Extintos todos os contratos de trabalho, que não foi o caso e nem tem razão de ser. O contrato intermitente, nós temos um exemplo no Brasil, que há uns 3 anos atrás, o McDonald's contratava dessa forma, teve uma ação civil pública em Pernambuco, e o McDonald's firmou um termo de ajuste de conduta, se comprometendo a não mais praticar esse trabalho, né? Na Inglaterra, é o chamado contrato 0 hora, empobreceu muito a população trabalhadora, e hoje a Inglaterra discute uma forma de rediscutir o contrato intermitente. E com uma gravidade. Onde o contrato intermitente foi implementado, ele foi implementado nas categorias onde ele amolda, né? Aqui no Brasil seriam hotéis, restaurantes, né? Há algumas categorias. A lei da reforma diz em todas as categorias de trabalhadores e de empregadores, né, que também é uma impropriedade, e o contrato intermitente ele não pode ser tão amplo assim, né? Terceirização ampla, com redução de salário, proteção, desigualdade, a restrição ao acesso à justiça. É o próximo, por favor. Tá? Eu falo dos artigos da Constituição e das reformas. A França está anunciando uma reforma com forte resistência dos trabalhadores e da sociedade. Vocês têm acompanhado pela imprensa. A Espanha fez em 2012, o Portugal em 2011, o México em 2012 e os Estados Unidos em 2008. Em nenhum desses países a reforma atingiu os objetivos para os quais ela foi implementada. Em alguns tem algum resultado, mas não atingiu o objetivo principal. E o próximo, por favor. E, para terminar, tem uma... É o anterior a isso. E, para terminar, tem uma questão, interpretação, acho que é depois desse. Isso. Eu tenho falado muito isso nas palestras, e tem uma reação forte, inclusive do Cláudio Humberto, no blog dele, do Rogério Marinho. O Rogério Marinho diz que isso é crime. A lei da reforma trabalhista, ela não é a legislação trabalhista. É uma lei ordinária, né, que eu sempre brinco que de ordinária tem tudo, né? É uma lei ordinária que precisa ser interpretada à luz da Constituição Federal, né, dos princípios do direito do trabalho e tratados e normas internacionais. Quando eu falo para advogado, eu costumo dizer que nós vamos ter que adquirir o hábito de estudar e invocar a aplicabilidade das normas internacionais. A OIT ela tem 8 convenções fundamentais, que são da maior relevância, e agora vamos buscar Tratado de Versalhes, Lei de Constituição da OIT, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfim, Pacto Internacional sobre Direitos Sociais, o Pacto de São José da Costa Rica, que são garantias, né, de proteção da pessoa humana, do trabalhador. A OIT preconiza que o trabalho não é mercadoria, o trabalhador não pode ser tratado como mercadoria. Então, se nós comprovarmos que a terceirização ampla ela torna o trabalhador em mercadoria, e torna, né? Então, é desta forma. Aí estão dizendo que nós, juízes, estamos fazendo uma campanha para não se aplicar a lei da reforma trabalhista. E o deputado Rogério Marinho disse que isso é crime. E Cláudio Humberto já fez várias publicações ali no blog dele sobre isso. Nós não estamos dizendo que não vamos aplicar, porque nós somos julgadores, nós temos um juramento que nós fizemos na nossa posse, né? É nossa função precípua julgar, mas vamos aplicar no contexto da legislação e não como legislação trabalhista isolada, né, que esse não é o lugar da lei da reforma trabalhista.
e a interpretação sistemática com o diálogo das fontes para a garantia dos direitos fundamentais. Eu assisti uma palestra de um juiz, o Jorge Souto-Maior, que está também fazendo muita palestra e elaborando sobre a reforma. Aí ele, olha, eu não imaginava nunca que os advogados e os juízes iam gostar tanto do Código de Processo Civil de 2015. Porque nós criticamos tanto, né? Porque o nosso direito processual do trabalho é bem avançado, né? O direito do trabalho é muito avançado, o direito processual instrumentaliza o direito do trabalho, é bem avançado. Mas agora nós estamos amando o Código de Processo Civil. O Código Civil se tornou agora consulta fundamental, o Código do Consumidor, né? Então, esse diálogo do direito do trabalho com as demais fontes do direito. Isso significa, Diego, que advogado e juiz agora vai precisar estudar muito, vai precisar se preparar mais, né? E para realmente enfrentarmos, do ponto de vista jurídico, quando eu falo enfrentar, não é não aplicar, né, do ponto de vista jurídico, essa legislação. E para a gente não terminar muito triste, né, porque terminar uma fala deixando a plateia triste é ruim, né? Eu trago aqui uma citação que eu considero oportuna para a nossa situação, da poetisa Cora Coralina, minha conterrânea, goiana, né? Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Que nós possamos, cada um de nós, tomar a decisão de ser um agente da construção de uma sociedade melhor e mais igualitária, preconizada na nossa Constituição Federal Cidadã de 1988. Eu começo respondendo o senhor Elias, da Bahia. Essa reforma não teve a formação de um grupo de juristas para orientar, a comissão de juristas. Em outros países onde foram feitas reformas, isso foi feito. Na nossa CLT de 43, foi formada uma comissão de juristas, e nessa não foi. O que o senador Rogério Marinho, o senador Ferraz, eles fizeram? Eles se assessoraram, eu, pelo menos, tenho conhecimento de um juiz do trabalho que é a favor da reforma e de tudo que tem de pior na reforma, e eu sei que ele assessorou o Rogério Marinho, porque o Rogério Marinho colocou no relatório, né, mas comissão de juristas não foi feita. E, pior ainda, agora que o Ministério do Trabalho resolve fazer uma comissão de juristas, né, para analisar essas questões todas, porque tem inconstitucionalidade, tem ilegalidades, e isso foi admitido no Senado, que tinha ilegalidade, que tinha inconstitucionalidade, e, mesmo assim, foi aprovado. O Senado abriu mão de ser casa revisora, ali, daquela forma, falando que depois ia ter veto, ia ter medida provisória. Provavelmente não vai haver nenhuma. Não teve veto e provavelmente não haverá também medida provisória. Então, não teve. A ideia do Luciano, o Luciano é da Paraíba, né? De Campina Grande. O Aldo esteve em Campina Grande recentemente, fazendo palestra lá, né, Aldo? A ideia do Luciano é muito interessante. Eu até ouso sugerir a formação de observatórios, né? De observatórios do movimento sindical, e não só para o terceiro grau, porque, quando o processo chega aqui no TST, ele já vem julgado, revisado pelo Tribunal Regional, e aí é só ofensa contra a Constituição ou julgamento diferente da jurisprudência, comparando com outros tribunais ou com turmas do tribunal. Esse observatório poderia ser a junção de várias entidades sindicais, né, porque agora as entidades tiveram seus recursos diminuídos, né, através da contratação de juristas, de estudiosos,
para a elaboração, eu não digo das ações, mas das linhas, né? Onde o movimento sindical do Brasil todo pudesse, e aí uma junção das centrais sindicais ou coisa assim, mas eu digo que a ideia é muito boa, porque atuar juridicamente, do ponto de vista jurídico, é preciso buscar conhecimento nas normas internacionais, na Constituição Federal, né? E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa mesmo para um observatório. Então, a ideia é muito boa. O Valdec pergunta o que fazer, e a mesma pergunta também do Marco Aurélio. Eu vou deixar para responder por último. É a mais difícil, eu vou deixar para responder por último. Tá? Eu tenho aqui também a pergunta do Dienes, que é de Sergipe. Sergipe está em peso aqui, hein? A questão da correlação de forças no Congresso é a questão mais complexa que a gente tem hoje, né? São 2 pontos hoje que nós temos. A questão do príncipe, né, e a de correlação de forças no Congresso. No Congresso, uma reforma política, não é essa que está sendo feita, mas uma reforma política onde não ocorressem doações de campanha por parte do poder econômico e aonde outros fossem eleitos deputados federais e senadores de um outro perfil, né? Mas, realmente, esses são os grandes problemas. Os grandes problemas, eles passam pela política, né? Tem pessoas que dizem, mas eu não sou político e não gosto de política. Quem não gosta de política não gosta de democracia, porque a política é a base da democracia. O Alex Carvalho, também de Sergipe, ele fala sobre o negociado sobre o legislado, que é aquilo que eu falei. Esse modelo que foi implementado aqui, ele não tem respaldo em lugar nenhum do mundo. E se o terceirizado pode receber menos que o salário mínimo? Eu nem digo o terceirizado, mas no contrato intermitente, sim. Esse foi o empobrecimento que aconteceu na Inglaterra, de milhares de trabalhadores recebendo menos que o salário mínimo. Aí a conta de luz vence, a conta de água vence, a escola do filho, e todos os compromissos, né, de supermercado e tudo, e o trabalhador não sabe quanto vai receber. Isso, fatalmente, deve vir a acontecer. O Marco Aurélio ele traz dados bastante importantes aqui a respeito das emissoras de rádio, que é mais ou menos a mesma situação da pesquisa de mídia em relação à televisão, né? É uma questão muito séria e tem a ver com a política também. Nós temos que buscar caminho para essa questão, e um dos caminhos é a democratização da mídia, né? Que nessa correlação de forças não se aceita nem pensar, até pensar já é complicado em democratização da mídia. Mas é muito importante. Por quê? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual, e a população brasileira, pela via dos movimentos sociais, pela via da representação sindical, ela precisa ter voz, né? Isso é fundamental em qualquer sociedade democrática. Esses dados que o Marco Aurélio traz aqui são importantes. Depois, se você puder me passar mais algum elemento, eu considerei bem importante, que 94% das emissoras são de políticos ou de pessoas ligadas a políticos. Porque aí somaria, né? E ele pergunta também o que fazer. A Rosângela, ela nos deu aqui uma lição, né? Aprendemos com a fala da Rosângela, e, no fundo, ela também quer saber o que a gente faz, né, Rosângela? Essa é a questão mais complexa, mas não a ponto de ficarmos desanimados. Fazer o que nós estamos fazendo. E quero sugerir, inclusive, que seja feito um evento para discutir isso. O que fazer frente à reforma trabalhista, que já é uma lei aprovada, e as outras reformas que estão sendo anunciadas, né?
uma linha de ação, a forma de atingir o trabalhador, a forma de ser ouvido. Né? É um desafio? É um desafio. Estamos vivendo num momento de exceção? Eu considero que sim. Né? Porque um presidente da República que não leva em conta o que a população pensa, eu imagino que... olha, eu tenho uma formação rural, eu vivi até os 14 anos no meio rural, estudei na escola rural, mas eu fico imaginando que se eu dirigisse uma entidade e eu tivesse 70% de aprovação, eu não continuaria à frente daquela entidade. Né? É um desrespeito. Né? As pessoas elas precisam ser consideradas, ser levadas em conta, precisa ter prestígio, junto à massa que ela representa. Né? Então, mas essas são situações que nós precisamos nos debruçar sobre elas, porque a gravidade não é só em relação aos ataques contra o direito dos trabalhadores, a questão que se coloca também da democracia. Então, cada cidadão deve ter essa perspectiva, deve ter essa preocupação e deve ter essa linha de ação, né, que é muito importante.